ou como de um lado o bem e de outro lado o mal. Isso seria então uma visão maniqueísta, uma visão dualista. Bem, esse é um ponto. O segundo ponto, quando a gente coloca a definição dos papéis, a gente vai pensar aqui coletivamente algumas questões para a gente refletir nesse momento atual sobre o papel da sociedade civil a partir das imagens que nós temos dessa própria sociedade civil hoje no Brasil. Mas isso é uma problematização na sequência. E hoje, por exemplo, nós temos várias expressões e organizações da sociedade civil que a gente precisa também construir essa imagem, de pensar essa representação de imagem de sociedade que a gente tem, porque hoje nós temos a força das chamadas organizações não governamentais, que curiosamente se definem mais pelo que elas não são. Então, quando você diz assim, o que é uma ONG? Uma ONG é uma organização não governamental. Mas você está me dizendo que ela não é. Diga o que ela é. Não é? Organização não governamental. Mas dizer o que ela é? Aí começa a complexidade. E essas organizações não governamentais, hoje elas mantêm muitas relações com estruturas de governos, inclusive para financiamento e apoio à iniciativa, a projetos educativos em várias áreas. Então, em termos de Brasil, a gente até poderia se perguntar, podemos então ter alternativa de desenvolvimento de projetos educativos, comunitários, independentes do governo, até no seu nível de financiamento? Ou esse nível de adesão ao financiamento nos compromete na nossa autonomia, inclusive de crítica ao que nós recebemos como financiamento? São coisas para a gente pensar. Esse é um horizonte. Agora a confusão se torna maior quando a gente escuta que não tem as ONGs como expressão dessa sociedade civil, mas a gente tem as chamadas organizações da sociedade civil de interesse público, as chamadas OCIP, que muitas vezes mantêm os chamados contratos de gestão com os governos em torno de determinados planos de trabalho. E aí, planos de metas, enfim, indicadores, etc. E aí, essas expressões todas, elas não se esgotam nisso, nesse campo muito esfacetado que são essas organizações da sociedade civil. Porque no seu interior há determinados projetos. E aí entra um aspecto que eu gostaria assim, de alertar, que muitas vezes nós temos o projeto como algo que é o projeto que é de financiamento de uma iniciativa, e não o projeto como um projeto societário, ou de como nós relacionamos aquele projeto que tem o subsídio governamental, o subsídio da cooperação internacional, no horizonte do projeto societário que a gente quer construir. O que eu estou chamando de projeto societário? É um projeto que constrói uma nova perspectiva de uma ordem econômica e social, fazendo a inversão de prioridades. Por exemplo, nós queremos apostar em 10% para o PIB? Queremos? Essa é uma questão de lutar coletivamente para inverter as prioridades em termos de aporte de recursos para o PIB. Ou seja, então, como nós relacionamos a lógica do projeto, que é aquele que está numa determinada comunidade, no município ou no estado, caracterizado como um programa de educação de jovens e adultos, e como eles se relacionam com um projeto maior. E que perspectiva de projeto aquilo está reforçando. Eu vou colocar um exemplo concreto aqui, de um prefeito, de uma secretaria de educação do município, que está inovando da seguinte forma. Os melhores alunos da rede pública de ensino fundamental, eles terão uma bolsa. E essa bolsa de estudos é para financiar a continuidade dos estudos deles no ensino médio, na rede particular de ensino. Essa é uma proposta. Bem, e aí está, muitas vezes, os governos assim constituídos são governos
que tem uma característica de centro-esquerda, né? Mas que aponta determinadas lógicas que a gente se pergunta, mas que mensagem é essa? Diretor de escola. E nesse sentido, o secretário de Educação ele é proprietário de uma rede privada de ensino e matou a charada. Então, mas como, por exemplo, no interior desses conselhos, no Conselho Municipal, nós pautamos essa problematização sob a direção pública do ensino do município. Então, o que eu estou querendo colocar é que hoje também, dentro da educação e da pedagogia, há um movimento muito forte chamado de uma pedagogia por resultados, que leva a um discurso que é chamado de pedagogia das competências. Essas pedagogias dos resultados, elas estão preocupadas essencialmente com os resultados propriamente ditos, com os produtos que são gerados em função daquela concepção política. E muitas vezes a resposta que tem que se dar a esses desafios que se colocam passam por uma visão de que basta um profissional competente para responder aos desafios que se colocam em termos de educação. Então, eu vejo esse aspecto como um aspecto também que está presente no campo das políticas públicas, como formulação, ou seja, a relação entre a continuidade dos estudos saindo da rede pública para a privada, e que muitas vezes também se traduz em políticas como, por exemplo, o 14º salário para os professores que têm melhores resultados em termos de escolarização e ensino-aprendizagem dos seus alunos, né? Que alguns instituem em vários municípios. Então, 14º salário para resolver, como incentivo, os desafios que são próprios àquela realidade. Agora, essa pedagogia dos resultados, ela está emergindo dentro do campo da EJA? Se emerge dentro do campo da EJA e dentro das nossas agendas, como emerge, que característica assume e como nós nos posicionamos diante delas? Ou seja, esse é um aspecto. Um outro horizonte positivo para a gente colocar aqui é que, historicamente, nós temos muitos acúmulos em termos de sistematização, eu digo, de elaboração em função dos fóruns, em função dos movimentos nacionais, dos próprios encontros. Então, nós temos um acúmulo dentro do campo da educação de jovens e adultos de horizonte para onde apontar a educação que nós queremos. Só que esse horizonte de educação que nós queremos também tem suas oposições. Então, não pensemos que aquilo que a gente constrói com o acúmulo de um encontro nacional se dá como um processo tão natural que não tenha seus opositores. Então, assim, é da gente se perguntar, no momento atual, quais são aquelas forças contrárias ao projeto que nós queremos construir do ponto de vista de projeto societário que passa pelo campo da educação. Eu acho que se a gente não localizar essas forças contrárias e as forças que se aliam à perspectiva que nós queremos apontar, nós vamos estar naturalizando o processo histórico como se fosse uma grande mão invisível que faça com que a EJA alcance um patamar desejável e necessário para o nosso país. Ou seja, eu estou então pontuando alguns aspectos que nessa dimensão histórica em que nós constituímos os nossos projetos, eles não sejam só projetos, eles sejam projetos societários. Segundo, esses projetos societários, eles passam pelo conflito. E passam também por um consenso. E esse consenso, ele é resultado de uma tensão entre o Estado e a sociedade civil. Agora, é lógico que do lugar que nós estamos, que cada um de vocês estão, alguns estão na posição de gestores e sabem os desafios que tem a gestão pública, assumindo o papel como gestor público no município e no Estado. E sabem os entraves que tem. E entraves, muitas vezes, que são simbólicos e que exigem um tipo de disputa também no campo simbólico. Eu vou citar um exemplo.
Muitas vezes nós estamos na escola pública discutindo o projeto pedagógico da escola e um professor levanta a mão e diz: olha, eu não quero que esse projeto seja chamado de projeto pedagógico, eu quero que esse projeto seja chamado de projeto político pedagógico. Aí uma outra professora vai levantar a mão: não, mas gente, é só uma palavra, não vamos ficar discutindo 1 hora se vai botar político ou não político. O que eu estou dizendo é que esse político ou não político, ele tem um sentido naquela disputa que é colocada no espaço coletivo. E esse espaço coletivo da palavra é um espaço também que faz avançar, se não efetivamente, materialmente, como conquista imediata, no sentido que a gente está querendo dar às coisas que a gente está querendo construir na escola, no município, no estado e no país. Esse é um ponto. Agora, nesse momento atual, quando nós falamos dos chamados novos paradigmas, nós estamos em uma situação em que o avanço da tecnologia, dessa chamada sociedade em rede, coloca para nós uma mensagem como agora o partido que nos interessa é o partido da rede, é o partido da internet. Então, a Primavera Árabe, que foram as lutas que ocorreram nos países árabes, foram resultados de uma ação das chamadas redes sociais. Por outro lado, nós temos recentemente uma marcha contra a corrupção. Eu fui à marcha contra a corrupção no dia 7 e no dia 2. E no dia 12, eu observei algumas expressões, algumas falas que apareciam da seguinte forma: subiu um cidadão no carro de som no dia 12 de outubro e disse: olha pessoal, eu gostaria de agradecer e fazer aqui menção à participação da associação, não sei das quantas, acho que era a Associação Brasileira de Imprensa. E aí, imediatamente, uma outra pessoa pegou o microfone educadamente e disse: aqui não tem entidade. Aqui cada um é uma entidade. Aqui não tem entidade. Aqui eu não estou falando de entidade espiritual, não. Eu estou falando de entidade em termos de uma organização coletiva, representada. União Nacional dos Estudantes, Instituição X, Organização Comunitária X. Aqui não tem sindicato, aqui não tem partido, aqui cada um é uma entidade. Vejam bem, gente, isso tem uma força muito grande do ponto de vista de como nós pensamos a relação entre a ação coletiva e a nossa participação individual nas chamadas redes denominadas de virtuais, conectadas à internet. Quando eu digo virtual à internet, não é redundante. Você pode ter uma rede virtual sem estar necessariamente conectada à internet. Então, nesse sentido, a gente tem um momento sócio-histórico da questão da fragmentação, da nossa fragmentação. E da relação entre esse processo de fragmentação e do apelo à luta coletiva e do processo coletivo como construção. E fazer o processo de construção coletiva não é um processo fácil. É um processo extremamente demorado, tenso, que gera muitas vezes indisposições, mas que gera um processo de que você construiu algo num processo que diferenciado, que gerou conflito, mas chegou no nível de síntese. Então, nesse horizonte que nós temos, eu gerei algumas questões iniciais para a gente ter um primeiro momento de uma percepção ou uma representação coletiva. Pode passar essas orientações? Pode passar. Qual é a imagem que temos do que se chama sociedade civil? E, para ser mais específico, da sociedade brasileira na relação e em relação ao Estado. Esse Estado ele pode estar representado aqui nos seus vários mais variados níveis. Mas, ou seja, como é que a gente representa a imagem da sociedade civil
ou as imagens na relação ou em relação ao Estado. Segunda questão: quais são as nossas referências de práticas derivadas da imagem? Ou seja, eu tenho uma imagem da sociedade civil que é X ou Y. Essa imagem que eu tenho, ela forma um jeito de como eu trabalho essa relação com o próprio Estado. Ela tem digamos assim, um reflexo, uma tendência de como isso se dá na relação com o Estado. Então a pergunta é: quais são as nossas referências de práticas? Aqui eu não estou falando de ideal, estou falando de práticas concretas que nós temos no campo da EJA, no campo da educação de forma geral, derivadas da imagem que formamos da sociedade civil. Ou seja, nós temos uma imagem X e nós temos determinada prática. Como é essa relação entre a imagem e a prática efetiva que nós temos? E o outro, pode voltar. Então, nesse primeiro momento, queria escutar de vocês assim, que imagens que vocês têm, que o grupo tem, algumas imagens dessa representação de sociedade civil ou de referências práticas a essa questão da própria sociedade civil. Veja bem, eu não estou trabalhando no conceito, estou trabalhando das referências práticas, porque nós podemos construir conceitos pela descrição das práticas. Essa é uma forma de construir um conceito. Eu descrevo uma prática e aquela prática vai me dar um conceito. Isso é o que se chama de conceito denotativo, a partir das práticas. Então aqui eu não comecei dizendo assim: olha, o Bobbio diz isso sobre a sociedade civil, o Gramsci diz isso sobre a sociedade civil. Qual é a nossa compreensão da sociedade civil? Qual a imagem que nós temos? Se a gente quiser chamar os autores, pode chamar os autores. Só que os autores vão chamar para a discussão que nós vamos ter com eles.